boa tarde ou boa noite, começando mais um Talkinização pra vocês. Hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto que a gente vai falar aqui. Vamos falar sobre os bastidores aí do mercado de capitais, como que a tokenização pode transformar de fato essa estrutura de operações financeiras no Brasil. Para isso trouxemos o cara, João Vitor Stucci, novo diretor aí de negócios da LIC, que traz uma bagagem super sólida, gente, em regulação, mercado financeiro, planejamento patrimonial, e agora está assumindo essa posição aí estratégica para integrar aí a tecnologia, a infraestrutura de mercados em soluções tokenizadas. João, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje, para a gente falar sobre esse assunto que você entende muito, é super importante e todo mundo quer saber. Obrigada. Não, muito exagero. Obrigado você pela oportunidade e espero conseguir contribuir com alguma coisa, porque não sei tudo isso não, mas sei o suficiente para a gente bater um papo. Sabe muito mais que eu, então já tá maravilhoso. Para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da tua trajetória. Eu sei aí que você construiu uma carreira super sólida no mercado tradicional, passou pelo Safra, enfim, outras empresas. Conta aí pra gente um pouquinho da tua trajetória até chegar na LIC. Não sou muito bom de falar de mim, mas contar um pouco, acho que de uma forma bem descontraída, assim, de quem eu sou. Acho que para começar, eu sou um cara de pessoas. Acho que a turma que me conhece aqui, que trabalha comigo, acho que já teve uma amostra grátis disso. Eu gosto de dizer que as minhas grandes conquistas a minha maior conquista foi ter formado pessoas bacanas e times bacanas que transformaram os lugares por onde eu passei. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe e as equipes com as quais eu trabalhei fizeram de fato a diferença pelas passagens. Então, assim, sem voltar muito desde o começo, mas eu acho que voltando até para dar um pouco de contexto, eu sou advogado e economista. Fui fazer direito lá atrás que eu queria ser diplomata. E no meio do caminho, eu descobri que eu adorava o mercado financeiro e que eu podia ser diplomata corporativo. Foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça, entendeu? Assim, fazer relacionamentos entre as empresas, entre as pessoas. Meu negócio é almoçar, tomar café, fazer negócio. E isso foi desde o início. Flávia, quando a gente vai construindo uma carreira, as pessoas elas têm aquele preconceito de que elas vão escolher aonde elas vão chegar. Isso é uma inverdade. A carreira ela vai escolhendo para você onde que você chega e você vai aceitando o caminho dela. Isso é inexorável. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar para mim, o que você fez para ter sucesso? Primeiro que eu nem acho que eu tenho sucesso, sou muito jovem para poder me considerar uma pessoa de sucesso, mas eu sempre digo que a gente tem que aproveitar as boas oportunidades que a vida dá para a gente. Né? Então, começando, acho que de um passado não tão distante, eu fui trabalhar no Safra, depois de muitos anos na advocacia tradicional e na advocacia de mercado de capitais, de compliance, etc., com uma proposta super doida, assim, de fazer parte de um time comercial. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Só que um grande amigo meu, de infância, da comunidade, inclusive, virou para mim e falou assim, João, só ganha dinheiro quem traz dinheiro. Eu nunca vou esquecer disso. Eu falei, mas eu não sei vender, entendeu? Eu não sei trazer dinheiro e etc. Ele falou, pô, vender é a arte de você se relacionar de forma genuína com as pessoas. E eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar com as pessoas. Então eu fui para o Safra e fui, na verdade, quebrar esse meu bloqueio de saber me relacionar com as pessoas, até pedir para ter uma passagem por agência durante determinado período para poder entender como é que era o relacionamento com o cliente final, quem era o ser humano que estava na ponta. Porque se a gente não entende qual que é a dor do nosso cliente, a gente não tem valor como profissional nenhum, né? Então, a gente consegue empacotar uma solução, mas se você não sabe a dor que você está enfrentando, ela não tem valor, né, no final do dia. E daí, essa minha passagem pelo Safra culminou, eu assumi a sociedade de uma escritório de advocacia, chama Xenu Oliveira Santiago, e eu montei uma área de planejamento patrimonial e sucessório dentro do Xenu, e foi super legal, assim. Então, a gente criava todo aquele conceito que eu atendia do ponto de vista financeiro dentro do Safra, a gente criava os mecanismos jurídicos para poder proteger patrimônios nesse lugar. Só que em determinado momento da minha vida eu falei, eu acho que eu escalei muito na vida por ter conseguido bons relacionamentos comerciais. Descobri que eu era um bom comercial, mas que eu era um cara sem muita substância técnica. Aí eu virei para os meus sócios da época e falei, olha, não tá dando certo, eu preciso de mais substância técnica, eu preciso aprender. Mandei currículo pro escritório, que era um escritório referência em mercado de capitais, que é o Cepeda, e eles me contrataram como pleno. Fui pro Cepeda como pleno, saindo de sócio para o escritório. A gente brincava lá para amassar barro, e amassei muito barro, mas aprendi
aprendi demais ao longo dos 3 anos aí que eu fiquei no Cepeda e consegui aprofundar o conhecimento que eu já tinha bastante. Daí soma uma coisa, né? Relacionamento com conhecimento bom. Ajudei lá o time a inaugurar uma área de dívida e toquei essa área de dívida até o final, tive time. E dentre os clientes que eu tive a LIC. E eu fui o advogado responsável pelo processo de credenciamento da securitizadora da LIC, que é a TR Block. E daí, passado um tempo, batendo um papo com o Daniel, ele me apresentou um pouco do planejamento estratégico da companhia. E a única coisa que eu conseguia pensar enquanto ele conversava comigo e falava sobre blockchain, sobre as aplicações no mercado de capitais e o que ele tinha feito da plataforma do TDIC, etc., é que isso resolveria a dor que eu tive que enfrentar ao longo dos meus 10 mais anos de carreira, né? Então, o processo do mercado de capitais, ele é truncado. Ele é truncado porque ele é procedimental. Então, ele acaba sendo muito caro, né? Ele tem muito índice de erro humano e ele é um processo lento no final do dia. E eu sou um cara que eu acredito em dinamizar relações porque eu acho, mais uma vez, que a gente tem que resolver a dor das pessoas e não criar dores novas para dar remédios no final do dia. E às vezes a gente acaba criando dor para conseguir dar o remédio e se tornar útil dentro de um contexto. Então, quando ele começou a me mostrar que todo aquele processo que acontecia de forma manual, né, nas securitizadoras, nas gestoras e etc., a gente poderia programar regras e colocar dentro da blockchain para poder transformar isso em um processo tecnológico, eu criei esse trinômio na minha cabeça, que eu falo isso sempre nos meus processos de venda, até para o time aqui dentro, nos direcionamentos quando a gente faz as estruturações, que é, cara, tem que ser objetivo, tem que ser mais barato e tem que reduzir erro humano. Se a gente não estiver fazendo essas 3 coisas, a gente não está gerando valor. E daí, depois de anos e anos fazendo milhões de termos de securitização, regulamentos de FDIC, etc., eu resolvi aceitar o convite do Dani, me tornei sócio aqui da companhia e responsável aqui pela área de negócios, para trazer essa mesma objetividade que a gente pensou lá atrás para poder fazer o TDIC, para a documentação também dessas operações. Né? Então, você pega um termo de securitização, tem 100 e poucas páginas. Dessas 100 e poucas páginas, dá para dizer que 40 dessas 100 e poucas páginas são repetecos de norma. Então, ele só replica aquilo que está na norma. Por que eu vou replicar uma coisa que está na norma se ela já é obrigatória? Né? Então, trazer esse princípio da tecnologia da objetividade para conseguir transformar um processo que ele é moroso em um processo muito mais fluido. Então, foi isso que me cativou dentro do projeto. E a gente tem um valor enorme para poder entregar para o mercado, né? Acho que tem um espaço gigantesco para a gente colaborar, para ser infraestrutura, nós somos bem relacionados, nosso cap table é importante e a gente está aqui para realmente fazer a diferença, não para fazer mais do mesmo. Não, e quando a gente entende, né, o que a tecnologia blockchain é capaz de mudar, de melhorar no mercado tradicional, no mercado de capitais, de crédito, assim, eu acho que o olho brilha e realmente você está na frente, né, de muita coisa. Então, você consegue trazer muitas melhorias para o mercado, que é o que a LIC de fato faz. Então, tem muita coisa legal. Essa, inclusive, era uma das perguntas que eu ia te fazer, né, sobre o que você identificou, né, nesse mercado, o que te impulsionou aí a olhar realmente para a LIC e entrar na LIC. Eu queria saber um pouquinho, João, também, pouca gente sabe, assim, que você participou do primeiro rascunho aí da resolução 60 da CVM, que regula aí essas securitizadoras. Você até comentou sobre securitizadora agora há pouco. Você poderia falar aí um pouquinho dessa resolução? O que você poderia destacar aí pra gente como os principais avanços e também como ela dialoga aí com o modelo tokenizado? Acho que o mercado todo participa, né, desses rascunhos no começo, que são os editais de audiência pública. A resolução 60, vou dar um passo atrás, assim, tentar descomplicar um pouco o mercado de capitais, porque as pessoas complicam ele de propósito. Eu acho que é mais legal. E até para trazer aqui um ponto de contato interessante, eu tenho comigo, Flávia, aqui, o processo do mercado de capitais, ele tem que vir como o core do nosso negócio e a tokenização e todo o processo tecnológico ele tem que vir como a substância aonde a gente constrói essa base do mercado. Então, acho que é uma visão muito complementar com a visão que a companhia já tinha no processo da Resolução 88. Mas quando a gente fala de Resolução 60, de securitização, da Lei 14.430, o que é securitização? Securitizar é empacotar alguma coisa para vender no final do dia. Então, o que a gente tem aqui na Superintendência da CVM de Securitização? Eles olham para securitização, Resolução 60, que é CRA, CRI, CR, debênture de securitização, e olham também para FDIC e para fundo de investimento imobiliário. Nada mais é do que um empacotamento de direitos, né, para poder distribuir isso na outra ponta. Então, eu gosto de pensar sempre em bloco, né? Então, você pensa que a securitização ele é um bloco que está aqui, né? Desse lado aqui eu tenho o ativo e desse lado aqui eu tenho o passivo.
O ativo são todos os direitos que eu vou plugar aqui dentro dessa estrutura que é o bloco do meio. E daí o passivo dessa estrutura são os investidores. O que a gente identifica aqui de melhoria ao longo desses últimos anos? O mercado brasileiro, ele é um mercado que está ganhando muita maturidade nas operações de securitização, tem muita oportunidade em securitização, em especial em operações de crédito, Flávia, porque o Brasil tem uma estrutura de juros muito propícia para esse tipo de operação, porque a gente gera um valor agregado muito alto. Então, como instrumento também do mercado de capitais, eles acaba sendo possível, por exemplo, utilizar a estrutura de securitização para poder dar funding para empresas, então injetar capital dentro das operações e etc. Então, quando a gente começou a olhar para a resolução 60, e aqui eu digo o mercado, né, até para a lei 14.430, o que a gente viu foi uma tentativa muito acertada, na minha visão, da CVM de trazer segurança jurídica para um processo que já acontecia num ambiente não regulado. Então, antigamente, a gente tinha as factorings que viravam aquelas securitizadoras não reguladas, e depois, com a resolução 60, a gente teve a oportunidade de criar securitizadoras que são de fato registradas. Não criar, mas foi um marco regulatório importante na edificação dessas securitizadoras registradas. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, né, como princípio norteador da regulamentação da CVM? A proteção do investidor, a proteção do mercado como um todo, e robustecer um processo que ele não era um processo robusto porque não tinha regulamentação. Eu sempre brinco com as pessoas quando elas falam, eu quero encontrar uma forma aqui de fugir da regulamentação. Eu falo, cara, é o caminho inverso, entendeu? Procura a regulamentação, porque é muito mais seguro você ficar dentro da regulamentação do que você ficar fora dela, né? Essa opinião é bem heterodoxa, tá? É bem Não, mas mal faz todo aceita. sentido. Você tem muito mais segurança, de fato, para todas as Muito partes. mais. A regulação, ela traz Porque isso. você sabe onde você está indo, né? Você sabe para onde você está andando, sabe quais são os controles. Então, na resolução 60, a gente tem esse mesmo processo, só que a gente tem regras aplicáveis aí a esse processo muito mais robustas do que só a lei 14.430, que trata da securitização em geral e não da securitização regulada, né? Além E da eu acho que o 60, mais... pode falar. Oi? Não, que eu ia fazer uma outra pergunta sobre outra resolução aí, mas pode complementar, daí eu já faço. A resolução 60, eu acho que, na verdade, a lei 14.430, robustecida aí pela resolução 60, traz para mim, acho que o que é mais interessante, o mercado ele precisa entender de uma vez por todas. A securitizadora, ela é uma infraestrutura, ela é prestadora de serviço, né? Embora a gente conste, para todos os efeitos, como um emissor, a emissão, quando você compra um CRA, quando você compra um CRI, quando você compra um CR, você não está comprando a companhia emissora, que é a securitizadora. Você está comprando aquele título. Aquele título, a certidão de nascimento dele, vamos colocar dessa forma, é o termo de securitização, né? O patrimônio dele não se confunde com o da securitizadora quando tem patrimônio separado, não se confunde com outros patrimônios separados. Então, vamos supor, se eu fiz aqui um CRI da empresa A e um CRI da empresa B, os patrimônios desses dois CRIs, eles nunca vão se encontrar. E isso é o mais interessante, você consegue criar uma personalidade econômica distinta para cada uma das operações, com regras específicas. Eu acho isso fascinante, né? Porque você consegue empacotar, e eu falo fascinante porque assim, eu sou apaixonado por estruturação de operações, é o que eu gosto de fazer, e eu acho fascinante você conseguir colocar regras específicas para aquela operação que faz sentido para aquele investidor, para aquele tipo de investidor dentro de uma operação, e fazer as coisas tailor-made, né, build to suit, assim, é uma delícia, porque a gente só gera valor no mercado quando todo mundo sai ganhando. Então a gente tem a condição, como prestador de serviço e como infraestrutura, de fazer tanto o tomador, né, que é a pessoa que está recebendo esse crédito, que está antecipando esses recebíveis, por exemplo, atender uma necessidade de caixa dela, quanto o investidor na outra ponta receber uma rentabilidade justa em relação a uma operação que gera muito spread e que hoje na economia, vamos colocar assim, menos disruptiva, vamos colocar dessa forma, esse spread acaba sendo retido pelas instituições e não são repassados para os investidores. Então aqui a gente tem uma oportunidade também de gerar uma maior eficiência dessas operações, né? Uhum. Muito melhor, todo mundo sai ganhando, né? Resumidamente é isso. Todos os lados saem ganhando. Além da 60, você também acabou contribuindo aí com o anexo 2 da resolução 175, que trata aí dos FDICs, que a gente fala bastante também. Você consegue explicar também, dessa forma clara que você explicou, do que exatamente se trata essa resolução, quais as mudanças que ela trouxe nesse anexo, quais desafios você acabou enfrentando nesse processo, quais inovações que ele pode trazer? Resume aí um pouquinho pra gente.
gente? A Resolução 175 foi um marco, assim, na minha carreira. Deu depois até o nome das pessoas que pelejaram com a gente aí nesse processo lá do escritório que eu trabalhei, por Marines, Andressa. Imagina, foram anos e anos aí estruturando o tombamento de toda a indústria de fundos de investimento para essa nova regulamentação. Claro que a gente não pegou a indústria inteira, mas a gente pegou uma parcela que já deu trabalho pra caramba. E essa resolução, ela vem alterar a forma como os fundos de investimento eles são estruturados e como eles funcionam aqui no Brasil. Né? Então, até então, os fundos se organizavam em instruções normativas específicas da CVM. Então, para os fundos líquidos, eu tinha a instrução 555, que são os fundos 555, né? Fundo de investimento em renda fixa, multimercado, de ações. E daí a gente tinha a 472, que falava sobre os fundos imobiliários, a 356. Então, a gente tinha uma série de instruções específicas para cada tipo de fundo. A resolução 175, ela vem trazer uma regra geral. Então, imagina que ela é um guarda-chuvão. Então, ela traz um guarda-chuva de regras gerais que são aplicáveis para todos os tipos de fundo de investimento. E cada anexo normativo trata de um tipo de fundo de investimento específico. Então, aqui dando alguns nomes só para contextualizar, né? O anexo normativo 1, ele vai tratar dos fundos de investimento financeiro, que são os antigos 555. O anexo normativo 2 trata sobre os FDICs. O 3 sobre os fundos imobiliários. O 4 sobre os fundos de investimento em participação. O 5 sobre os ETFs. E assim consecutivamente. E foi interessante porque a CVM fez um puta trabalho bem feito de fazer a construção dessa norma. O mercado, obviamente, a gente participou também dessas discussões todas, colaborou bastante para poder modernizar a regulamentação de fundos e tornar ela mais homogênea entre todos os tipos de ativo. Mas o que eu acho que é o mais interessante, e eu acho que isso aqui fala muito mais sobre princípio do que sobre norma, é que a Resolução 175 ela vem embebida no espírito da Lei de Liberdade Econômica, que é você dar para os agentes de mercado maior liberdade para autocomposição, maior liberdade de contratação e reduz um pouco aquela gerência estatal que limita os negócios jurídicos que são feitos entre os particulares. Claro, ainda existe, né, toda a supervisão da CVM, que é super importante, e da lei, da regulamentação, mas assim, a Lei de Liberdade Econômica ela permite novas composições. Isso é muito legal no final do dia. Então, quando a gente fala aqui especificamente de anexo normativo segundo, eu acho que o principal ponto aqui, para te falar a verdade, falando mais de regulamentação como um todo, é que antes a gente só tinha um prestador de serviço essencial, que era o administrador fiduciário. O gestor, ele era facultativo e podia ser contratado, mas na prática, o cara que era dono do produto era o gestor. Né, que é o cara que entendia qual que era a carteira, entendia qual era a tese de investimento e etc. E o administrador, assim como a securitizadora no final do dia, ela era um servicer, um prestador de serviço no meio do caminho. Com a resolução 175, o gestor ele passa a ser um prestador de serviço essencial do fundo. Então ele ganha um status mais importante dentro da estrutura, ele ganha atribuições regulatórias para poder definir política de investimento, para poder fazer algumas definições e estruturações dentro desse fundo. E até traçando aqui um paralelo, né, da resolução 175, anexo normativo 2º, com a resolução 60, nós, como uma securitizadora aqui na outra ponta, a gente tem muito mais limitação, porque a gente não tem discricionariedade para poder fazer investimento como gestor de recursos, mas a gente atua nas duas frentes, né? A gente atua tanto no ativo quanto no passivo, e no final das contas a gente tem uma atuação em certa medida e com todas as limitações aqui, todos os disclaimers possíveis do planeta Terra, que pega parte do administrador fiduciário e parte do gestor, e a gente coloca isso tudo dentro de uma cápsula que a gente consegue ser mais rápido. Óbvio que o gestor ele tem uma liberdade maior de alocação, então você vai lá e coloca uma regra de negócio com critério de elegibilidade, condição de cessão, e o cara tem um leque maior de ativos que ele pode escolher para colocar dentro do fundo. Na securitizadora, eu só posso comprar especificamente aquilo que está discriminado dentro do termo de securitização. Então a gente tem uma limitação muito maior e, obviamente, porque a gente não tem nem capacidade técnica para poder fazer essa escolha no final do dia, mas se aquilo constar dentro do termo de securitização, se for a política de investimento já bem estruturada, agora que eu tenho revolvência, eu consigo girar uma carteira de um certificado de recebível, de um CRI, certificado de recebível no geral, com muito mais liberdade de alocação, liberdade de realocação. Então, a gente tem a revolvência, o recurso entra, a gente pode comprar mais ativo, tudo dentro daquilo que está dentro do termo de securitização. Moral da história. O mercado tem olhado com bons olhos para a securitização, porque a gente consegue, em determinadas teses de investimento e com todas as ressalvas do mundo, entregar o mesmo serviço que o FDIC entrega, sendo um transatlântico, só que a gente sendo aqui um barco a vapor, aqui, um iate, para ficar um pouco mais chique, um iate mudar mais rápido de direção. Então eu acho que a CVM ela traz essa possibilidade, ela inaugura essa possibilidade do mercado construir soluções mais rápidas e que tem tudo a ver com o DNA que é ali que quer trazer e com os benefícios que a gente quer trazer aqui para as operações de mercado de capitais tradicionais.
Sim, e falando em leak, assim, como que você vê, assim, que a tecnologia blockchain, ela pode acabar resolvendo, reduzindo essas fricções aí nessa estruturação, nessas estruturações de operações de dívida? Onde que você vê, assim, mais impacto real? A gente tem um monte de variáveis no meio do processo, né? Então imagina, você tem lá um certificado de recebível de um lado, que ele vai receber, por exemplo, desconto de CCBs. Então as CCBs vão entrando, vão sendo pagas dentro do patrimônio separado. Quando elas são pagas aqui dentro, vamos supor que eu tenho uma métrica que diz o seguinte: quando eu tiver uma alocação de mais de 20% do patrimônio líquido dessa emissão em determinado devedor, eu preciso revolver esse crédito e comprar novos créditos de outro devedor. Isso, hoje em dia, é analisado pelas securitizadoras através de planilhas de Excel, né? Controles que são funcionais, obviamente, mas que eles são analógicos. Quando a gente está falando aqui da tecnologia blockchain, eu consigo colocar uma regra de negócio que reflete lá na blockchain e que ela olha para a minha carteira, ela identifica que existe essa liquidação de parte da carteira e de forma mais ou menos automática ela dá um push. Ela dá um push e ela informa, por exemplo, que eu preciso fazer uma aquisição de novos créditos, que eu preciso tirar dinheiro dentro dessa conta centralizadora que está aqui na emissão para poder reenquadrar a carteira. Então isso acontece de forma automática. Ou se a gente tem algum covenant da operação ou algum ponto de avaliação, né? Vamos supor, a inadimplência da carteira chegou em tantos por cento. A gente consegue setar dentro de um contrato inteligente aqui uma regra de negócio falando, olha, se tiver uma inadimplência de tanto, aí tem que, não sei, por exemplo, fazer uma amortização compulsória desses CRs. Ou um evento de desalavancagem que é você pagar para o investidor antecipado. Então, a gente coloca essas regras que hoje são controladas através de uma planilha de Excel, você tem que ficar cruzando planilha com a outra para poder ver o que foi creditado, aquilo que é regra que tem que ser observado e etc. Eu jogo isso tudo dentro de um sistema que grava essa informação na blockchain que é imutável, ou seja, a gente traz muito mais segurança para o nosso cliente, a gente automatiza Transparência, né, também. muito mais transparência e a gente reduz o erro humano no final do dia porque você não tem todo esse trânsito de informação. É o que eu sempre converso com o Daniel, né? Toda vez que uma informação ela é transferida através de um e-mail, através de um KNAB que é enviado de qualquer outra forma ou de qualquer outra forma de arquivo de uma pessoa para outra, ela pode se perder, Flávio. Então, se a gente tem isso tudo integrado, né, dentro da blockchain, com esses registros e etc., eu trago mais segurança para o meu investidor, trago mais visibilidade da operação em tempo real, porque o cara consegue ver como é que está sendo a gestão da carteira, e trago uma velocidade operacional e transacional incrivelmente maior do que fazer esse controle via Excel, né? É aquilo que a gente comentou antes, né? Com a tecnologia, blockchain, com smart contracts e tudo mais, você traz segurança, melhora todo o processo, tanto para o investidor como para o emissor. Assim. Realmente, a gente tem muita vantagem aí. Você comentou também sobre a crítica ao tech washing, quando se fala em tecnologia, mas no fim o sistema continua legado. Como que é ali que acaba escapando desse risco? A gente tem a tecnologia no nosso DNA, assim, embora eu traga uma visão de mercado de capitais tradicional para explicar e para catequizar esse mercado a respeito da tecnologia, essa é a minha vivência como executivo da companhia, né? Mas o nosso DNA aqui é tecnológico, a gente nasceu na tecnologia, né? Então já deve ter episódio aí do Dani falando bastante, logo vocês vão conhecer também o Cabuto, que é o nosso CTO também aqui algum dos programas, mas no final das contas, muitas companhias dizem por aí que elas têm tecnologia no processo, que elas são companhias super engajadas com processos tecnológicos, têm super sistemas, que está na blockchain, que não está. Quando no final das contas, Flávio, eles pegam só uma informação, eles tokenizam só aquilo e jogam dentro de um workplace, né, de um worksite, qualquer coisa do gênero. Isso não tem valor nenhum cá entre nós, né? Então, você está cobrando do seu cliente um custo para você pegar, tirar uma foto de uma coisa que já existe no mundo real e jogar isso na blockchain, porra. Não serve para nada, né? Então, hoje em dia, muita gente no mercado vira e fala, não, nós somos super tecnológicos, daí tem um pedaço só do processo que é tecnológico. E aquilo que eu te falei antes, enquanto a gente não tem o bloco inteiro, o processo inteiro digitalizado, né, o processo inteiro dentro desses smart contracts, quando a gente não tem o core digitalizado, o core dentro da blockchain, não faz sentido nenhum gerar um token no final. Esse token só vai importar custo para o cliente, mas não gera valor agregado, né? Então, eu nem sei se essa palavra existe ou se eu comecei a falar isso na minha cabeça. Eu usei isso como uma analogia, na verdade, ao greenwashing, né? Que a gente falava muito de ESG nos anos antecedentes aí da regulamentação, inclusive da 175. Então, eu tenho usado essa palavra, techwashing, porque realmente as pessoas vendem como se tivesse uma tecnologia incrível, que fosse gerar mais transparência, mais agilidade transacional e etc. Quando, na verdade, elas estão tirando foto
e postando uma foto disso na blockchain não tem valor agregado nenhum, né? Não tá fazendo todo o processo, né? E é isso que ali que acaba se diferenciando das demais, né? Porque ali que ela realmente ela faz todo o processo como ele deve ser feito. Sim, e isso é uma coisa que a gente fica muito em cima, né? A gente não existe nenhuma empresa que ainda já está com o processo 400% lá perfeito e etc. E a gente tem na nossa estrutura uma metodologia de desenvolvimento, e aqui não é nem desenvolvimento tech, tá? É desenvolvimento de negócio, ágil. Então, a gente vai implementando melhorias e várias versões, e essa versão vai uma sendo colocada em cima da outra para que a gente tenha uma melhor visibilidade dos processos. Mas eu, na pequena função aqui da diretoria de negócios e etc., eu fico em cima da turma para que esses processos eles sejam sempre revisitados para a gente ver se não tem erro dentro deles, dentro de uma rotina constante de checking, né? Porque assim, é o que eu digo sempre para o conselho da companhia, digo sempre para a diretoria aqui, pô, o Flávio é meu nome, né? Assim, meu nome já não é coisa incrível, né? Mas assim, se eu estou botando meu nome dentro de um projeto desse tamanho, eu vou vender uma coisa que realmente faz sentido para as pessoas. É o que eu sempre falo. Eu vou vender alguma coisa que vai gerar só custo, mas não vai gerar benefício? Cara, eu tô fora. Um negócio, ele só tem que fazer sentido quando ele faz sentido para as duas partes, entendeu? Se ele faz sentido só para uma parte, o outro vai vender aquilo só como chaveiro, né? Aquele token chaveiro e etc. Cara, eu prefiro não botar minha marca atrelada com essa marca da pessoa. Então eu fico muito em cima, assim, para que esses processos eles sejam realmente revisitados e que a gente tenha aqui um core de tecnologia robusto que consiga dar para o meu cliente, né, que é o cliente final, uma segurança de que as alocações que ele está fazendo e que a estruturação que ele está fazendo são realmente de ponta e são tecnológicas, né? João, agora só para complementar uma outra pergunta. Hoje na LIC você lidera aí estratégia de distribuição via CVM 160, além de atuar aí na estruturação de operações como CRIs, CRAS, enfim. Você falou dos benefícios, mas como de fato assim a tokenização ela é aplicada nas operações na prática? Em que momento da estruturação ela é aplicada? Quais ganhos reais ela acaba trazendo para uma operação ter mais eficiência? Explica pra gente. Boa, eu acho que aqui é saudável também a gente criar, vou botar aqui uma barreira entre dois momentos diferentes. A gente tem o momento estruturação e o distribuição. Então, na distribuição, basicamente a gente tem três formas, Flávia, de distribuir. Eu posso fazer uma colocação privada e daí usar lá os incisos do artigo 8º da Resolução 160. Posso usar uma estrutura de distribuição que não tenha ato de distribuição pública, e daí, portanto, ela é uma colocação privada por essência, ou eu posso usar a Resolução 88 para fazer essa distribuição, que tem natureza pública, mas através das plataformas de crowdfunding por um regime especial de distribuição. E daí isso vai fazer sentido só para poder te explicar como é que a gente vai fazer a tokenização. Então, quando chega o deal aqui para a gente vai tratar esse deal do ponto de vista de negócio. Então, o meu time vai fazer a modelagem financeira, vai bater isso com o cliente que está originando, a gente vai testar mercado para ver se, eu vou fazer essa distribuição para varejo, para qualificado, para profissional. Então, a gente faz essa anamnese, né, da operação como um todo. E depois que a gente fecha qual que vai ser a estrutura, isso gera um termo de securitização, que ele é um documento, né, um documento real, um documento, vamos colocar assim, tradicional, né, em Word. Eu ia falar em papel, mas nunca mais foi em papel, em um Word, e que ele tem lá todos os requisitos lá do termo do certificado de recebível e etc. A hora que eu tenho esse certificado de recebível, imagina que eu jogo isso aqui tudo dentro de um liquidificador e o produto do que sai dentro do liquidificador são regras de negócio, né? Então, tudo que eu negociei ali com o originador, com o cedente, que eu acho que o investidor vai gostar e que vai fazer sentido para distribuir, isso vai virar regra de negócio que depois eu vou jogar dentro da blockchain, nesses contratos inteligentes, em regras. Por exemplo, regras de amortização, regras de verificação de covenants, regras de amortização antecipada, de vencimento antecipado, regras de aquisição de direitos creditórios com recursos revolvidos. Então, isso tudo sai desse liquidificador que está dentro do termo de securitização. Então, imagina que lá, certidão de nascimento, com todas as características, aí a gente pega, meu time de operações joga isso dentro do liquidificador, tira essas informações que são de negócio e a gente joga isso dentro do nosso sistema aqui, não é nem plataforma, né? Do nosso protocolo aqui tecnológico. A gente joga no protocolo tecnológico essas regras de negócio e daí a gente já pluga isso com o nosso cedente na outra ponta. Para quê? Para que esse fluxo de informações dos ativos que estão sendo gerados, vão ser adquiridos, já entrem, ou pode ser de forma automática ou de forma manual, dependendo do tipo do ativo específico, mas a gente prefere que ele seja sempre de forma automática. As informações sobre o direito creditório que está sendo adquirido pela securitização, ele já é processado aqui nessa máquina que a gente criou aqui do nosso protocolo tecnológico, que é baseado nessas regras que foram tiradas do termo de securitização, e isso aqui
é um processo tokenizado. Na segunda ponta, que é a ponta da distribuição, esse negócio aqui que está triturado no liquidificador e etc., ele vai virar o quê? Pequenos, vamos colocar assim, pequenos fragmentos desse termo de securitização que vão ser distribuídos para as pessoas. Então imagina que é um cacho de banana, joguei o cacho de banana lá dentro do liquidificador para poder virar todas as coisas aqui dentro do processo. Depois isso aqui vai virar várias pequenas bananas que você vai pegar e distribuir isso daqui para todos Pedacinhos, os fraçõezinhos, né? investidores. Acho que foi bem ruim, inclusive, essa minha Ah, eu achei analogia, né? muito bom, na verdade. Ficou uma explicação clara, eu gostei de verdade. Inclusive, usarei essa explicação. Achei que ficou bem claro. É meio ruim, é ruim, mas é boa. Depois o pessoal avalia e sempre vai me cortar. É claro, deu pra entender, deu. Ficou muito bom, deu de verdade, ficou muito bom mesmo. Boa. E daí a gente pega essas bananas que estão aqui todas desse lado e a gente vai distribuir isso aqui. Eu vou comprar aí uma dessas bananas, outra pessoa vai pegar, vai comprar outra banana e etc. Então, isso aqui vai virar fração daquele termo de securitização que está na outra ponta. Esse processo aqui de investimento, né, que a gente está falando de distribuição, isso aqui é canal de distribuição, ele pode ser daquelas 3 formas que eu expliquei anteriormente: resolução 160, colocação privada, ou resolução 88, que é o regime especial aí de distribuição. Quando a gente chega nesse ponto aqui, aí a gente faz um token que representa essa banana, que é a fração do cacho de banana lá de trás. E daí, voltando na sua pergunta lá de trás do tech washing, tem muita gente que pega, não tem esse processo todo do liquidificador para fazer o suco de banana no meio do caminho, só pega o termo de securitização e fala, isso aqui é uma fração da banana e etc, toma aqui uma foto dessa banana e pronto. E daí pega e joga para o outro lado. E daí não tem valor nenhum, concorda? No nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem esse processo inteiro aqui de beneficiamento desse cacho de banana para, no final, fazer o token e fazer essa distribuição através desses mecanismos que eu estou te falando. E daí tem estratégias diferentes, né? Depende, você vai fazer você vai ofertar essa operação para o institucional, né, para o fundo de investimento, para a tesouraria de banco, você vai jogar isso para o varejo. Então, a gente tem que entender qual que é o público daquele tipo de ativo. Eu vou te dar um super exemplo. Você está fazendo uma operação com um ativo não padronizado, né, um crédito não padronizado. Aí tem lá a definição de crédito não padronizado, do anexo normativo 2º da resolução 75 e etc. Eu não tenho vedação, né, a título de distribuição desse ativo para a resolução 60, nem para a lei 14.430. Mas a partir do momento que eu tenho um FDIC, que é um FDIC lastreado em direitos creditórios não padronizados, que ele só pode ser ofertado para investidores profissionais, por uma questão aqui de coerência regulatória, eu vou pegar esse certificado de recebível e eu vou ofertar ele único e exclusivamente para investidores profissionais. Eu não vou abrir ele para o varejo, porque ele é um produto sofisticado, né? Aí tudo bem, a gente consegue testar um limite aqui, o outro, tudo dentro da regulamentação? Cara, consegue. Mas assim, a gente tem aqui um cuidado muito grande com o investidor, um cuidado muito grande de testar todos esses limites primeiro com o corpo de advogados, com a própria CVM para entender até onde a gente consegue ir. Mas o fato aqui a gente pega esse token nessa ponta e o processo de distribuição pode seguir caminhos diferentes, né? E esse token, no final das contas, ele representa essa história inteira desse ativo até ele virar essa banana. Até virar essas bananinhas. Essas pequenas bananas. Muito bom. João, eu queria falar com você agora sobre o famoso TDIC, né? Enfim, que ali começou a falar de TDIC, ficou tudo muito famoso aí, teve notícia para todo que é lado sobre o TDIC. Ali que desenvolveu, né, esse protocolo, o TDIC, para fornecer, de fato, tokens de investimentos em operações estruturadas. Você poderia explicar aí esse protocolo sobre uma ótica mais jurídica financeira? O que ele muda na prática? No final das contas, é isso que eu te falei, Flávia. Ele é só o processo de securitização, né? Ele é um processo que ele vai pegar, por exemplo, um prédio, dividir cada uma desses apartamentos e vender cada apartamento para uma pessoa no final do dia. Ele é esse processo de controle com regras de negócios e etc., que a gente está aplicando, inclusive o protocolo TDIC, dentro da nossa securitização. E é isso que torna a nossa securitização tão interessante e tão disruptiva em relação ao que o mercado vem oferecendo, né? Então, esse nosso protocolo que está patenteado e etc., é o core dessa nossa securitização tokenizada, vamos colocar dessa forma, né, dentro da blockchain. E daí, toda a parte de tecnologia, vamos ter que chamar o Cabuto aqui para explicar, porque são muitas regras e muitos termos técnicos que eu particularmente entendo eles só para fins comerciais, mas para fins ultra técnicos de tecnologia, eu vou passar vergonha aqui com a audiência.
Nada, claro que não. Você costuma falar também sobre a blockchain, mas não só como tecnologia, mas sim como infraestrutura para o mercado de capitais. O que que isso significa de fato para você? Como que você enxerga o uso da tecnologia blockchain no futuro deste, de outros setores aí do mercado? Quando a gente pensa em cripto de uma forma geral, né, o blockchain, bem ou mal, ele está muito relacionado com a jornada do criptoativo e com todo o entendimento a respeito da criptoeconomia. A gente tem dois caminhos aqui, Flávia. A gente pode pensar nesse cripto, nessa blockchain, como instrumentos de descentralização, que eu acho que tem um puta valor também pensar dessa forma. Só que assim, o mercado ele precisa entender de forma gradativa as novas tecnologias. O mercado, as autoridades, né, os reguladores, a Receita Federal. Então, todo mundo tem que entender as coisas de forma gradativa. Dentro do mercado financeiro de capitais, a gente tem a oportunidade de começar a trazer esse mundo da blockchain, que ele é disruptivo, né, que ele é descentralizado no final do dia, mas para um ambiente controlado, onde a gente tem regras pré-estabelecidas, a gente tem um supervisor no final do dia, que nesse caso né, é a CVM, que vai olhar e ela vai dar segurança para o investidor na ponta. Né? Então, eu sempre digo que, quem sabe lá na frente a gente está 100% descentralizado e etc. Eu não sou, né, não tenho como prever o futuro. Mas hoje, o lugar mais seguro para a gente falar sobre blockchain, da gente falar sobre estruturas utilizando blockchain, são nessas estruturas de pagamento, nessas estruturas de securitização, que tem processos dentro do mercado e que eles são supervisionados por Banco Central, por CVM e etc. Porque a gente consegue trazer a inovação, mas a inovação sempre calcada na segurança trazida pela regulamentação, né, da CVM, pela autorregulação, inclusive, a Bcrypto e dentre outros players aí que trazem e robustecem o nosso mercado, né? É uma tecnologia, na verdade, que ajuda a melhorar, né, o mercado de capitais, o mercado de crédito. É isso, ajuda a trazer mais transparência, mais segurança, todas as vantagens que a gente comentou aqui durante o podcast. Mas eu queria saber de você, o que que você acha mais desafiador aí entre esses dois mundos, né? Então, você tem uma bagagem aí extremamente profunda no mundo regulado e agora você está num ambiente de vanguarda tecnológica. Então, o que que você vê, assim, de mais desafiador? Ah, eu vou te falar o que é mais desafiador e mais gostoso ao mesmo tempo, porque É que o desafio é bom, né? exatamente. Eu acho que o mais desafiador e mais gostoso é o ser humano. E voltando lá no começo da conversa, a gente nunca pode esquecer, Flávia, que as empresas são feitas de gente, né? Que a pessoa que está comprando meu ativo na ponta é uma pessoa, né? Que a pessoa que está tomando crédito na outra, a gente está comprando esse crédito para securitizar, é uma pessoa, pode ser uma pessoa jurídica, uma pessoa física, mas bem ou mal, a pessoa jurídica também tem uma pessoa física por trás e gera empregos e etc. E eu acho que aqui o mais interessante é a gente pensar nas pessoas do processo. Né? Então, toda vez que eu vou conversar dentro do mercado tradicional, mercado financeiro tradicional, não adianta eu querer falar muito sobre a tecnologia em si, querer explicar os protocolos, levar meu CTO, porque não é a linguagem que as pessoas querem falar. O processo de comunicação, ela exige, além de uma mensagem clara, né, a forma da comunicação ela tem que ser efetiva e tem que considerar quem é o receptor dessa mensagem. Não adianta eu falar aquilo que eu quero. Então, eu acho que o mais difícil, pelo menos da minha posição aqui, do momento que a gente está do mercado, é modular para dizer a mesma coisa para diferentes pessoas que têm formas de receber as mensagens por meios diferentes o tempo todo. Então, isso é muito legal, ao mesmo tempo, é muito desafiador, mas é muito gostoso você conseguir trazer um conceito que é tão etéreo para dentro de um ecossistema sináptico, eu vou colocar dessa forma, que as pessoas já estão acostumadas. Então, esse processo de comunicação, esse trabalho de comunicação é fundamental e é super importante. Por isso que a gente conta muito aqui com o nosso time de marketing super competente aqui da Leak, que dá essa visão de comunicação, né? Afinal, é uma ciência, né? A gente está falando aqui, são comunicólogos que olham para isso para conseguir trazer todo um contexto de efetividade dessa mensagem que está sendo trazida. E eu me esforço aqui do meu lado, né? E junto com o nosso time de negócios aqui de estruturação, para poder, do outro lado, levar toda essa informação também para os players que estão fazendo a originação, a cessão desses ativos, para que a tecnologia ela não seja um empecilho e mais um problema, mas sim só uma solução. E é bem o que você falou agora, sempre foi o que a gente trabalhou, assim, porque quando você fala blockchain, tokenização, smart contracts, meu Deus, parece um bicho de sete cabeças, super complicado, e isso acaba criando uma barreira, né? Então, é realmente quebrar essa barreira, falar a língua de cada um em cada setor que precisa entender sobre essa tecnologia, sobre a tokenização como um todo. Até por isso que tem o Descomplique, né? É o nome aqui do Descomplique, que é para realmente descomplicar o mercado, trazer uma linguagem para todo
todo mundo entender o que é e ver o quão fundamental é estar nesse mercado, o quão fundamental é usar essa tecnologia que traz diversos benefícios aí para vários setores, né? Então, é muito nesse aspecto, é falar a língua de cada um, que é o que você falou, são pessoas que estão do outro lado. Então, é todo mundo entender aí o porquê olhar para isso, né? O porquê estar dentro desse mercado, que eu acredito que seja bem isso. Não, e modular é a única forma de você ser um comunicador, eu não vou falar nem bom, mas razoável. É você saber modular a tua forma de comunicação, né? Porque eu fico pensando assim, você perguntou sobre resolução 60, sobre anexo normativo segundo e etc. Pô, se eu estivesse dando aula lá na faculdade que eu dava aula para pós-graduação e etc, dá para discutir uma série de pontos super importantes, né? Sobre, sei lá, verificação de laços, direitos creditórios, interpretação da CVM a respeito desses ativos, como que a gente comporta a carteira de NPL dentro da securitização e se essa securitização ela tem o condão de gerar a padronização do fluxo de recebíveis de direito creditório. Agora, se eu pego e trago isso aqui para o público que a gente tem, concorda que é um conhecimento que eles não querem, né? A gente está aqui falando de um outro assunto. A mesma coisa, se eu chego lá e quero falar muito sobre protocolos tecnológicos e etc, e como que a gente faz a tokenização para um time todo que trabalha dentro de banco de investimento, eles também não vão me escutar, né? Então, acho que é um exercício mesmo, um exercício importante da gente ter empatia, de se colocar no lugar de quem está recebendo a mensagem. Descomplicar aí o mercado. Para fechar agora, o que o mercado pode esperar aí da atuação da LIC nessa nova fase? Que transformações aí para o mercado como um todo você gostaria de liderar dentro da LIC? O mercado pode esperar bastante barulho, acho que isso é uma promessa boa. Eu sou um cara, que eu sou um questionador por natureza, Flávia. Então, e tenho, como eu já te adiantei, né, uma base técnica regulatória, não vou dizer profunda, mas assim, tem uma base regulatória e não tenho medo de bater na porta lá do regulador para tentar testar limite. E a gente não vai deixar de fazer isso, né? A gente está aqui para ser disruptivo. Vamos deixar o dia a dia, as operações, eu vou dizer assim, plain vanilla, né? Aquelas super tradicionais para o restante do mercado e vão atrás daquilo que realmente vai fazer a diferença. Então, podem contar com a gente aqui na companhia e comigo especificamente para poder bagunçar aí a cabeça do mercado, trazer ideias inovadoras, testar esses limites com o regulador. Nós não temos medo disso, temos bastante subsídio regulatório, subsídio econômico, subsídio financeiro aqui das nossas análises e a gente quer trazer realmente essa disrupção para o mercado, para que daqui a pouco não venha alguém e fale que ali que também está fazendo tech wash, né? Então podem contar com a gente aqui para ser consistente com a nossa visão, com a nossa missão, com os valores que a gente carrega aqui dentro da companhia, trazer esses valores da tecnologia, da objetividade, da redução de custo de fato para o cliente final. Então, assim, o mercado ele pode esperar consistência da nossa retórica, né? Mas, sobretudo, a consistência e a resiliência da companhia de se reconstruir todos os dias e de quebrar paradigmas que hoje em dia são paradigmas do mercado que não têm sustentação, né? Então, contem com a gente para provocar mudanças. Ainda que a gente tome muitos nãos no meio do caminho, a gente não tem medo de tomar não, e isso não muda a qualidade do trabalho que o meu time tem feito do lado de cá. Muito bom, João. Sensacional, você fala super bem. Eu adorei os exemplos claros, porque é isso que a gente precisa aqui, que falem realmente a língua da galera que tá escutando, vendo a gente, né, até no YouTube. Então, eu só quero agradecer pela tua O participação. da banana foi horrível. Não, foi muito bom, eu gostei de verdade, eu não tô mentindo não, não tô falando pra te agradar, foi muito bom. Ficou claro, eu gosto de exemplos claros, que é assim que as pessoas entendem as coisas, então foi muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast, eu adorei, foi muito legal. Se vocês quiserem saber mais sobre mercado de capitais, mercado de crédito, tokenização, acesse descomplique.com.br, lá a gente tem muito conteúdo de graça, tenho certeza que vocês vão gostar. E também segue a gente aí nas redes sociais pra acompanhar, fazer aquele barulho com a gente, que eu tenho certeza aí que vocês não vão se arrepender. João, novamente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Pode ter certeza que vai ser convidado outras vezes pra gente fazer outros podcasts e mais barulho aqui. Obrigada. Obrigado, viu, Flávio? Foi um prazer estar com você. Muito prazer em te conhecer e conte sempre aí com a gente para dar a vanguarda do que a gente está pensando aqui do lado de cá. Obrigada, João. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.